gravaçãozinha rapidinho. Pronto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é sempre uma alegria encontrá-los, tê-los aqui nessas nossas conversas sobre o direito penal. Como é que estão as dúvidas em relação à aula passada, às aulas passadas? Tudo tranquilo? Estão gostando do ritmo de aula? Está confortável? Está tranquilo para vocês? Seguimos assim? Então, vejam, na aula de hoje, nós vamos continuar com o estudo dessas estruturas de crimes contra a administração. Nós falamos em aulas anteriores sobre os artigos 312 até o 315, concluímos o 315 na aula passada, e na aula de hoje a gente vai trabalhar com dois artigos, que são os artigos 316 e 317, e esses dois artigos, eles contêm, eles concentram três crimes. Então, nós temos, no caput do artigo 316, o crime de concussão. No parágrafo 1º desse artigo 316, nós temos o crime de excesso de exação. E no 317, nós vamos ter o crime de corrupção passiva. Então, esse é o nosso roteiro da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o 316 e o 317, mas apesar da gente estar tratando hoje dois artigos, esses dois artigos contêm três crimes. Porque esse crime que nós vamos ver, Pedro, no parágrafo 1º do artigo 316, ele tem quase que uma vida própria. Ele está inserido no 316, tem algum diálogo com o caput, mas ele tem uma lógica muito própria. Como é que vai ser o roteiro da aula? Nós vamos estudar o caput do artigo 316. A gente vai estudar o crime de concussão. Depois, Rafael, a gente vai falar do caput do 317, que é o crime de corrupção passiva, e nós vamos comparar as redações. A gente começa com o caput do 316, depois a gente trabalha com o 317, e nós vamos comparar a redação dessas duas estruturas. Depois que a gente já tiver entendido o caput de um e o caput de outro, e principalmente a relação que há entre eles, para finalizar a aula, aí nós vamos ao parágrafo 1º. Tá? Eu falei já para vocês em aulas anteriores, na semana passada, em alguns momentos eu falei isso. Quando a gente trabalha com os crimes contra a administração, Beatriz, muitas vezes, nós nos deparamos com uma certa sensação, um certo sentimento de que eu já vi algo parecido, um déjà vu que a gente teria quando a gente analisa determinados crimes. Então, quando a gente olha o conceito de alguns crimes contra a administração, Laílson, é como se nós já tivéssemos visto algo parecido. É como se eu olhasse e dissesse, poxa, eu já vi isso em algum lugar. E há uma lógica nisso, existe um raciocínio nisso. Qual é? Muitas vezes, o que o legislador fez foi tomar uma ideia, ele toma uma ideia e dá cores da administração pública. Por exemplo, nós falamos disso na semana passada, quando nós falamos do peculato à apropriação. Ora, o peculato à apropriação, ele não é nada mais, nada menos do que uma apropriação indébita dentro do contexto da administração pública. Nós também falamos na semana passada do crime de peculato furto. Ele também não é nada mais, nada menos do que o furto, lá do artigo 155, dentro do contexto em relação
em relação à administração pública. Então, a gente vai ter várias vezes isso. A gente vai trabalhar várias vezes isso em relação à estrutura, né, do conceito, dos conceitos de crimes contra a administração. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com mais um exemplo. Por quê? Quando nós analisamos o caput do artigo 316, crime definido como concussão, veja que ele nos diz, artigo 316, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, a gente pode associar aqui, Guilherme, muito facilmente, a ideia do crime de concussão à ideia do crime de extorsão que vocês estudaram no semestre passado. Então, a extorsão, que vocês estudaram lá no artigo 158, é um crime contra o patrimônio, nos traz, né, nos remete a essa ideia, a ideia de uma exigência. Aspas, porque o que eu vou usar não é uma expressão técnica, mas apenas para didaticamente trazer uma ideia, é a ideia de uma chantagem. Então, o que nós temos aqui é a ideia essencial de uma chantagem. Então, entendam, quando ele fala aqui, quando ele usa o verbo exigir, vamos entender isso como coagir. E etimologicamente, quando a gente busca a origem disso, o que seria coagir? Coagir, agir em conjunto, agir junto com aquele outro agente. Então, aqui, Luiz, o que é que eu tenho? A gente tem que entender que o crime de concussão, ele vai além, ele extrapola, né? Ele vai muito além de uma mera solicitação, de um mero requerimento, de um mero pedido. Quando eu lanço mão do crime de concussão, eu estou trabalhando com a ideia de uma exigência, de uma coação. Eu estou cobrando algo, eu estou impondo algo. Insisto, coagir nesse sentido, coagir nesse significado, representa essa ação em conjunto. Então, aqui, o funcionário público, ele não apenas solicita, ele não apenas pede. Porque quando eu solicito, Pedro, eu estou pedindo algo, eu estou requerendo algo, mas caso você não atenda a esse meu pedido, Maria, eu não farei nada contra você. Aqui não. Aqui o tom é um pouco mais acima. Aqui o tom é mais pesado. Aqui eu estou exigindo. Há um caráter de coação, de coerção indevida no artigo 316. A doutrina diz, Lailson, que a ideia que nós temos que fixar na cabeça em relação ao 316 é a ideia de que, caso aquela exigência, caso o funcionário não obtenha aquilo que ele espera, algo de ruim, algo de mal acontecerá. Então, caso efetivamente nós não tenhamos aí um resultado concreto, caso a gente não tenha a obtenção dessa exigência, algo acontecerá. Então, fixa essa ideia, Rafa, na cabeça. O crime de concussão, ele vai trabalhar com a ideia da coerção. Eu exijo, não é uma mera solicitação. Não é que se você não me entregar isso, fica elas por elas e nada vai acontecer. Não. Eu transpasso essa ideia e passo a você a ideia clara de que, caso você não traga, não me entregue, não ceda a essa minha exigência, algo ruim, algo negativo acontecerá com você. Ou seja, a gente imagina, por exemplo, que um fiscal da Secretaria da Fazenda vai à tua empresa e diz, olha, se você não me der determinada vantagem, sei lá, se você não me pagar 10 mil, eu vou encontrar alguma coisa aqui e vou lhe autuar
em R$ 1 milhão, em 500 mil. Veja, é uma questão de coerção mesmo. Eu deixo muito claro que se você não ceder àquela minha exigência, haverá um mal concreto, seguro, efetivo para o futuro. Ou seja, caso você não venha ceder a essa determinada exigência, um mal acontecerá. Tá? Pode perguntar, Marília, por favor. Anteriormente, você havia dito que esse mal não necessariamente precisaria ser concretizado. Então, continua assim, é só um possível efeito negativo, né? Uma possível ação Exatamente, negativa que vem exatamente, Marília. acontecer. Exatamente. O que importa não é necessariamente que esse evento aconteça. O que importa é que seja crível, né? Ou seja realmente verossímil aquela pessoa que está recebendo essa exigência de que aquele funcionário tem essa capacidade para efetivamente produzir esse mal. Deixa eu te dar um exemplo, Marília, para que a gente possa... Sim, Emília, crime formal. Deixa eu te dar um exemplo, Marília, para que a gente possa voltar a isso. Vamos voltar para a extorsão. Né? Na extorsão, eu estou ali indicando, através de um meio violento, ameaçador, que caso você não ceda aquela minha, aspas, chantagem, algo de ruim irá acontecer. Né? Então, veja, este algo de ruim, essa promessa de um evento futuro, indesejado, ruim, ela tem que ser crível. O que significa isso? Eu, de fato, tenho que ter motivo para acreditar que você pode implementar isso. Eu vou usar um exemplo aqui muito tosco, Marília, muito superficial, mas didático. Imagina que o agente chega para o outro, olha, se você não me entregar da determinada vantagem, eu vou lhe levar para morar em Marte. Estou usando um exemplo aqui tosco, mas apenas para dizer o seguinte, claro que aqui eu não teria nenhuma ofendibilidade ao bem jurídico. Essa conduta não seria sequer típica. Por quê? Porque eu não tenho uma ofensa concreta. Então, assim como na extorsão, no crime de concussão, essa exigência feita pelo funcionário público, repito, com toda essa carga de coerção, com toda essa carga de peso, é uma exigência que tem que ser passível de ser levada a sério pela vítima. Ou seja, quando eu recebo essa exigência do funcionário, tem que existir uma espécie de credibilidade no sentido de que a gente vai ter efetivamente essa possibilidade de que isso venha se materializar. Pois não, Guilherme, pode continuar. Pergunte. Professor, essa vantagem ela tem que ser necessariamente econômica ou não? Não. Vamos trabalhar com esse conceito. Então, eu já chego lá, Guilherme, eu queria só fechar aqui os outros elementos. Então, veja, exigir para si ou para outrem, né? Essa ideia já nos é muito familiar, a gente já viu isso em outros crimes, ou seja, pouco importa aqui se essa exigência é para que eu receba a vantagem, ou eu estou dizendo que você tem que entregar essa vantagem para outra pessoa, Daniel, bom lhe ver, direta ou indiretamente, ou seja, também o que o legislador teve a preocupação de definir isso de uma maneira a que eu faça essa exigência com todas as letras, de forma expressa, mas ele também quer alcançar aquele tipo de conduta indireta, implícita, aquilo que eu deixo no ar. Claro, aqui, quando eu falo em deixar no ar, em ser implícita, em ser indireta, tem que ser algo que efetivamente represente uma exigência concreta e efetiva para que eu possa, através de elementos de prova, demonstrar que houve a conduta. Né? E aí ele continua, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Guilherme, repito, já chego na questão da vantagem. Eu queria só agora analisar um pouquinho com vocês esses elementos. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, o crime vem do verbo exigir. A conduta, portanto, nós já compreendemos que essa conduta da exigência é um tom acima do pedido, é um tom acima da solicitação. Aqui eu estou deixando claro, Lailson, que caso você
não ceda a essa minha exigência, é possível que um mal concreto, futuro, efetivo, aconteça. Mas ele efetivamente vai definir o seguinte: eu estou exigindo para mim ou para outro, direta ou indiretamente, mas veja só, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Eu queria a máxima atenção de vocês neste ponto. Por quê? Porque o legislador aqui, de forma proposital, Alicia, ele aumentou, Rafa, o espectro de ocorrência e de caracterização do crime. Na semana passada, quando nós falamos de peculato, quando nós falamos daqueles crimes lá do 313A, do 313B, havia uma ideia, Laílson e Daniel, de que eu pratico aquelas condutas no pleno exercício da minha atividade profissional. Então, no peculato desvio, no peculato apropriação, eu sou funcionário público e eu estou ali exercendo essa função de funcionário público. No 316, o legislador ele amplia de forma bastante significativa esse conceito. Ele vai dizer, olha, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Então, o que interessa aqui, Tiago, Lucas, Beatriz, é que aquela conduta do funcionário público, mesmo que não seja realizada no momento em que ele está atuando como funcionário público, será crime se eu deixar claro que eu estou vinculando aquilo ali a funcionário público, a minha atuação como funcionário público. Então, entende o seguinte, eu vou voltar para aquele mesmo exemplo. Imagina que aquele determinado agente foi fazer uma fiscalização numa empresa como fiscal da Secretaria de Finanças da Prefeitura ou da Secretaria da Fazenda do Estado. Chegou naquela empresa e disse o seguinte, Sofia, olha, eu vou encontrar alguma coisa errada aqui. Nem que eu tenha que inventar. Então, ou você me paga 10 mil reais, ou eu vou encontrar algo. Veja, concussão, eu estou exigindo, tem um caráter coercitivo, no momento em que, efetivamente, eu estou ali atuando como funcionário. Então, o crime aqui existe. Só que o legislador, ele propositadamente, Marília, estendeu, aumentou a possibilidade de você praticar o crime em outros momentos, mesmo que você não esteja no exercício efetivo e imediato daquela determinada conduta. Por isso que ele fala em fora da função ou antes de assumi-la. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui, Guilherme. Imagina que aquele determinado agente é auditor da Receita Federal, estava atuando numa outra cidade, e será nomeado em setembro para ser chefe da fiscalização em Fortaleza. Ele é da Receita Federal, Laílson, não atua em Fortaleza, mas sabe que será nomeado chefe da fiscalização em Fortaleza. Aí ele já procura uma empresa, Daniel, e diz, olha, mês que vem, quem vai estar comandando a fiscalização sou eu. Eu ainda não assumi essa função de chefia, mas eu vou assumir. Eu quero te dizer que a primeira empresa que eu vou fiscalizar é a tua, a não ser que você aqui possa me dar determinada vantagem. Veja, o que quis o legislador aqui foi alcançar não apenas aquela conduta que o funcionário pratica, realiza dentro do contexto efetivo, real, daquela determinada situação, mas em um contexto mais amplo, né? Um contexto que seja efetivamente mais amplo em relação a isso. Tá? Então, a gente vai trabalhar dentro desse espectro, né, maior, desse espectro mais abrangente, digamos assim. Daí porque, imagina, por exemplo, Glauco, que aquele determinado funcionário público tenha pedido uma licença. Ele pediu uma licença de 2 meses
para um tratamento de saúde, ou ele pediu uma licença para fazer um curso, ele está fora daquela função no momento. Mas mesmo fora da função, ele procura um agente, uma vítima, e diz, olha, eu voltarei a essa função e eu quero dizer que eu vou tornar a tua atividade um inferno se você não me der uma vantagem. Então, aqui, a ideia efetiva do legislador é ampliar o máximo possível, né, o espectro temporal. Ou seja, eu pratiquei o fato durante o pleno exercício daquela atividade, ou eu pratiquei o fato dentro de outras dimensões. Marília, é possível, a Marília diz o seguinte, antes de fato ser contratado como funcionário público, há a possibilidade da prática do crime? A doutrina aqui, Marília, diz que há, desde que eu já tenha algum tipo, Marília, de concretude nessa contratação, tá? Deixa eu tentar te explicar melhor, eu já te respondo, Guilherme, deixa eu tentar explicar melhor o que eu quero dizer com concretude daquela determinada contratação. Nós tivemos agora, no último domingo, eu vou pegar esse exemplo recente, no último domingo nós tivemos o concurso, Marília, para a Secretaria da Fazenda aqui do Estado. Aí imagina alguém, apenas porque fez o concurso, quer dizer, não saiu ainda o resultado, não saíram ainda as outras fases, ninguém sabe sequer se aquela pessoa vai, de alguma maneira, ser aprovada. Aquele agente, por apenas ter feito o concurso, resolve ir até uma empresa e diz, olha, se eu passar no concurso, e se eu for responsável pela fiscalização aqui em Fortaleza, e se eu for a tua empresa, veja, são muito cis. Isso afastaria a prática do crime. Agora, se a gente percebe que aquele agente já foi aprovado, já vai ser nomeado na próxima sexta-feira, já está tudo certo, Diário Oficial já publicou tudo, ele vai apenas estar esperando a sexta-feira para tomar posse. E vai à empresa dizendo, olha, segunda-feira eu começo a trabalhar e a primeira empresa que eu vou fiscalizar é a tua. Aí já é diferente. Já existe o que a doutrina chama de uma certa concretude. Então, vai depender muito do caso concreto. Aqui, realmente, a gente vai ter que fazer uma análise casuística, né, para que a gente possa trabalhar dentro dessa perspectiva casuística de uma análise do caso concreto, de um trabalho feito no caso concreto. Então, é possível que antes de contratado, de fato, ele possa praticar o crime, desde que exista aqui uma certa concretude efetiva, para não virar, Marília, aquela ideia que eu falava agora há pouco, em comparação lá com o crime de extorsão, da história de vender um terreno em Marte, ou dizer que você vai para Marte, tá? Guilherme, eu já te ouço, eu só queria fechar aqui a ideia do crime, voltando, inclusive, àquela sua pergunta. Então, veja, o que diz aí o 316? Exigir para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. E aí o Guilherme tinha me perguntado o seguinte, Rafael, essa expressão vantagem indevida tem que ser uma vantagem patrimonial? Necessariamente é uma vantagem patrimonial? Eu já te respondo que não precisa ser patrimonial. Mas agora eu quero explicar o porquê, Guilherme. Nós temos que interpretar essa expressão com base numa interpretação sistêmica ou sistemática. Então, nós temos que interpretar essa expressão com base numa interpretação sistemática ou sistêmica. Então, diante disso, a gente vai perceber que quando ele fala aqui em vantagem indevida, este crime, Guilherme, ele está inserido dentro do contexto dos crimes contra a administração pública. Então, o crime do 316, ao tratar de vantagem indevida, ele vai efetivamente estar inserido dentro do contexto dos crimes contra a administração.
E nós já falamos em aulas anteriores, na verdade, desde a nossa segunda aula, a gente vem falando que os crimes contra a administração não são crimes que nós devemos reduzir a apenas crimes contra o patrimônio público. Tanto é que nós vimos na aula passada crimes que não envolvem efetivamente nenhum tipo de desvio de dinheiro, apropriação de dinheiro, tomada de dinheiro. Então, quando nós interpretamos, nós precisamos interpretar isso dentro do sistema, dentro de uma interpretação sistemática. Então, já que a gente está aqui num crime inserido no contexto dos crimes contra a administração, e os crimes contra a administração vão além dos crimes patrimoniais, nós podemos sim deduzir que a vantagem do artigo 316 é qualquer vantagem indevida. Pode ser uma vantagem patrimonial, Guilherme, mas pode ser uma vantagem moral, pode ser uma vantagem social, pode ser uma vantagem sexual, é qualquer tipo de vantagem não devida, não lícita. E aí, só para arrematar aqui a explicação e eu poder te ouvir, vamos fazer uma comparação com o crime que vocês já estudaram, já dominam, que é o crime de estelionato. Veja, o estelionato está inserido dentro de um outro contexto, de um outro cenário, que são os crimes patrimoniais, que são os crimes contra o patrimônio. E ele vai dizer o seguinte: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo próprio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Né? Então, quando ele fala aqui em vantagem ilícita, veja, a gente tem expressões muito parecidas. Né? Aqui ele fala em vantagem ilícita, e lá no artigo 316 ele fala em vantagem indevida. A gente tem aqui expressões muito próximas entre si. Só que o estelionato está inserido dentro desse contexto de crimes patrimoniais, enquanto o crime de concussão não está. O crime de concussão transcende, transpõe, vai além disso quando trabalha com um conceito específico de crimes contra a administração. Então, nessa longa explicação, mas só para poder fechar direitinho aquela tua dúvida, a gente vai ter a ideia de que aqui ele está se referindo a qualquer tipo efetivo de vantagem, não apenas a vantagem patrimonial. Tá bom? Guilherme, eu queria saber se ficou claro, se eu consegui explicar bem, e aí você faz a sua próxima pergunta. Obrigado pela paciência de esperar. Eu sim, professor, obrigado. A outra pergunta é porque é só saber. No caso, eu passei no concurso, mas ainda não tomei posse. Eu já posso, então, cometer o crime de concussão? Dependerá de um pouco mais de concretude. Tá? Apenas passar num concurso, não. Por quê? Porque tem que ver se você ficou nas vagas, se há uma perspectiva de chamada, há uma perspectiva. Veja que no exemplo que eu usei, Guilherme, o cara já tinha passado, já tinha sido publicado no Diário Oficial, ele estava esperando só o momento da posse. Já havia uma concretude maior. Porque, veja só, qual é a chave? Aí eu volto, a tua pergunta é muito interessante, para a gente poder reforçar, inclusive, e combinar com aquela pergunta da Marília. A exigência, né, já que aqui ele fala em exigência, tem que ter uma concretude. Ou seja, para a vítima, aquele que recebe essa exigência, tem que existir uma certa viabilidade. Ela tem que ser, como eu falei, tem que ser crível. Tem que ser algo que ela de fato possa acreditar. Tem que ser algo que de fato possa se materializar. Então, eu tenho que criar ali um conjunto de circunstâncias no caso concreto que diga, não, essa vítima tinha como acreditar que aquele determinado agente pode fazer aí um mal concreto, tá bom? Tem que existir essa espécie. Eu entendo o que você quer dizer, Laílson, quando você fala em direito subjetivo, tem que existir realmente essa espécie de direito subjetivo. Tá? Pedro, pode perguntar. Oi, professor, eu tive que sair por alguns minutos, então não sei se o senhor já respondeu essa pergunta, mas é o seguinte, vamos supor que o agente já está praticamente efetivado como agente público, mas por um motivo de força maior, isso acaba não se concretizando, mas ele já havia exigido
alguma coisa assim para si ou para outrem, cometendo crime. Aí, com essa não efetivação do cargo dele, mesmo ele não se tornando agente público, o crime seria esse? Seria porque aí a gente volta àquela mesma ideia que você escutou agora há pouco, Pedro, acredito que você já tinha regressado, da questão de ser crível, de ser algo que eu tenha e possa acreditar. Então, como ele já tinha exigido, e na época realmente havia uma concretude em relação a isso, a gente vai ter, sim, a ocorrência do crime. Porque basta que haja um vínculo concreto, a razão e a concretude em relação à atividade, e aí eu posso, sim, caracterizar o crime. Eu vou colocar de novo aqui o caput do artigo 316, que nós já concluímos aqui o nosso estudo. Mas por quê? Como eu falei para vocês no início da aula, nós agora vamos comparar esse caput com o caput do 317. Para os que chegaram depois, nós estamos estudando hoje os artigos 316 e 317. Mas como é que está sendo o nosso estudo? Nós acabamos de ver o caput do 316. Nós agora, Daniel, vamos comparar com o caput do 317. Só com caput. Nós não vamos estudar os parágrafos do 317 hoje. Os estudaremos na próxima quinta-feira. E depois de compararmos os dois caputs, nós vamos voltar para o parágrafo 1º do 316. Mas por que eu quero comparar primeiro esses dois crimes? Por quê? Veja aí o crime do 316. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Se nós comparamos aqui, Rafa, o caput do 316 com o caput do 317, ou seja, concussão com corrupção passiva, nós vamos perceber que praticamente todos os elementos correspondem. Ele fala aqui em para si ou para outrem, ele fala em direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, professor, vantagem indevida. Adriana, deixa eu só concluir aqui. Deixa eu só concluir aqui a ideia, aí você já pergunta, tá bom? Deixa eu só fechar aqui essa ideia, senão me perco. E vantagem indevida. Então, veja que os elementos são os mesmos. Para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O que é que muda quando a gente compara o 316 e o 317? O verbo. Enquanto o 316 ele vai falar em exigir, o 317 fala em solicitar, receber e aceitar promessa. Então, a doutrina costuma dizer que a diferença essencial entre esses dois crimes é a intensidade da conduta. É a intensidade da conduta. O que nós tínhamos aqui? No 316, eu estou exigindo, existe uma carga coercitiva. Aqui, Mayra, uma ideia de que se a vítima não aceita, não sucumbe a essa exigência, o mal a ela acontecerá. Já no 317, eu estou solicitando, eu estou recebendo e eu estou aceitando a promessa. Veja, o que a doutrina diz é que o grau é menor. Eu tenho aqui uma conduta menos intensa, digamos assim. E aí a pergunta do Pedro é muito interessante, porque veja só, Pedro, deixa eu historiar isso para você, porque o Pedro já intuiu algo aqui que é interessante. Ele disse, Rafael, pela sua explicação, se a concussão, o crime de concussão, a prática da concussão, denota a coerção, que é mais pesada, enquanto que o crime de corrupção passiva está na solicitação,
está em receber ou está em aceitar promessa, eu estou intuindo que a pena do crime de concussão deve ser maior. Pedro e todos os demais, deixa eu historiar isso aqui. Originalmente, na redação original, primeira do Código Penal, a pena máxima do 316 eram 8 anos. E a pena máxima do 317 eram 6 anos. Essa era, Pedro, a pena ou as penas originais. Depois, em 2003, o artigo 317 tem sua pena aumentada para 12 anos, a pena máxima. Então, veja, na redação original, Pedro, havia exatamente aquela correspondência do que nós estávamos intuindo. A pena da concussão eram 8 anos, a pena da corrupção era 6 anos. Como em uma, nós falamos em coação, em exigência, e no outro, um pedido, né? Então, qual seria a diferença aqui, Marília? No 316, se você não aceitar aquela minha exigência, algo ruim vai acontecer. No 317, não. Se você me paga, pode ser que eu facilite alguma coisa, mas também, se você não me pagar, não vou complicar a tua vida. Então, na redação original, fazia sentido. A pena máxima da concussão era 8, a pena máxima da corrupção eram 6. O que foi que fez o legislador em 2003? Ele aumenta a pena máxima da corrupção para 12 anos, Pedro. E aí, ao aumentar, ele, de certa forma, criou aqui um desequilíbrio. Ou seja, um crime que tem uma carga mais pesada da conduta, porque eu estou exigindo, tem uma pena menor do que aquele que tem uma solicitação ou mero recebimento. No final de 2019, com o chamado pacote anticrime, o legislador corrigiu parcialmente essa distorção, porque em 2019 a pena máxima do 316 sobe para 12 anos. O que foi que o legislador fez? Igualou hoje as penas máximas. Repito, por que ele corrigiu apenas parcialmente a distorção? Porque pelo significado, pelo sentido, pela carga semântica, Daniel, dos verbos, a gente pode realmente compreender, e é assim que a doutrina nos ensina, Marília, que o 316 usa um verbo mais duro, mais intenso, que é o exigir. Todos os demais elementos nós vimos que são iguais, para si ou para outro, indireto ou indiretamente, vantagem indevida, ainda que antes da função ou fora da função. O que muda, a diferença é só o verbo, o elemento nuclear. Exigir no 316, solicitar, receber ou aceitar promessa no 317. Então, a gente tem um verbo mais pesado no 316, e repito, na redação original do código, isso estava bem proporcional. Pena máxima de 8 anos, pena máxima do outro, 6 anos. Em 2003, o legislador aumenta a pena da corrupção, gera, Pedro, uma desproporção, e em 2019 ele iguala as penas máximas. Não resolve ainda a desproporção, mas pelo menos desequilibra menos, ou torna menos desequilibrada essa relação. Hoje, nós temos penas iguais, 2 a 12 anos para as duas condutas. Mas, insisto, a doutrina deixa isso muito claro. A carga semântica, ela é uma carga mais pesada para a concussão. Tá claro? Adriana, pode perguntar, e aí eu queria saber se, de todos, se esse conceito, se essa comparação entre os conceitos de concussão e de corrupção estão claros. Pode perguntar, Adriana, por favor.
Não, professor, eu só ia comentar que aquele caso lá do que o colega tinha falado, né, antes de assumir, se aplicava aí, mas foi antes do senhor explicar. João, obrigado, Adriana, muito obrigado. Veja só, ainda sobre a corrupção, eu queria fixar algumas ideias aqui muito claras a vocês. Primeiro, nós temos uma ideia no senso comum, na sociedade como tal, que diz o seguinte: ela diz, olha, não há corrupto sem corruptor. Do ponto de vista do senso comum da sociedade, Rafa, essa ideia é uma ideia interessante. Ela é realmente uma ideia bastante interessante. Por quê? Porque na hora que você diz que não há corrupto sem corruptor, você está vinculando uma coisa a outra, e isso é socialmente muito interessante, porque cria um certo vínculo. Nós temos, historicamente, no Brasil, um problema crônico de corrupção, e normalmente, Matheus, eu vejo a corrupção como um problema do outro, eu vejo a corrupção como um problema do agente público. Eu não me coloco nesse problema. Daí porque, do ponto de vista social, né, do ponto de vista, repito, da visão da sociedade, na hora que você diz, olha, não há corrupto sem corruptor, esse vínculo ele é muito pedagógico, ele é muito didático. Tá? Mas do ponto de vista do direito penal, da técnica do direito penal, isso não é verdade. Nós estamos estudando aqui o crime praticado pelo funcionário público, que é o crime de corrupção passiva. Nós vamos trabalhar, né, no futuro, nós vamos conversar no futuro sobre ou com o crime de corrupção ativa, que é o crime praticado pelo particular. Então, a gente vai trabalhar dentro dessa esfera com um outro crime. Aqui uma explicação, deixa eu fazer só um pequeno parênteses. Tá? O legislador, ele aqui fez uma escolha. Um pequeno parênteses. Vocês lá em Penal 1 aprenderam o concurso de agentes, o concurso de pessoas. Vocês entenderam e aprenderam lá que o concurso de pessoas se caracteriza quando eu tenho 2 ou mais agentes que, através de uma ligação subjetiva, Pedro, através de uma conexão subjetiva, elas resolvem praticar em conjunto um crime. Então, um requisito fundamental, né, para que tenhamos aí a existência do concurso de agentes é que essas pessoas em conjunto tenham essa ligação subjetiva, tenham esse ponto de contato subjetivo e queiram praticar o crime juntos. Então, eu, a Adriana e o Rafa resolvemos roubar uma lotérica. No momento em que a gente adere às nossas vontades, nós já estamos ali em concurso. Não importa qual vai ser, do ponto de vista prático, a operacionalização de cada um de nós. Já existe ali uma conexão efetiva em relação a essas condutas. Tá? E a regra? Veja só, Marília, a regra que vocês aprenderam lá em Penal 1 dizia que quando eu tenho um concurso de agentes, em regra, Arthur, todos respondem pelo mesmo crime, pelo mesmo tipo penal. Então, eu, Adriana e meu xará, querido Rafa, resolvemos roubar uma lotérica. Nós 3 responderemos pelo crime de roubo. Não me interessa se fui eu que entrei na lotérica, a Adriana ficou no carro só para dar folga a gente, o Rafa estava só vendo se a polícia vinha na esquina. Não me interessa a atuação de cada um de nós. O tipo penal, em regra, é o mesmo, eu respondo pelo mesmo crime.
Há, no entanto, situações excepcionais, Luísa, que o legislador, porque ele quis, porque ele entendeu conveniente, ele sai dessa unidade de tipo penal e diz, olha, aqui existe um concurso, há um concurso entre os agentes, mas eu vou responsabilizá-los em crimes diferentes. No semestre passado, vocês aprenderam, Daniel, um exemplo disso. Vocês viram os artigos 124 e 126 do Código Penal. Vocês aprenderam esses dois crimes. Lá ele dizia o seguinte, artigo 124, praticar aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe provoque. 126, praticar aborto com consentimento da gestante. Então, veja só, Guilherme, aqui claramente há um concurso entre a gestante e o terceiro, não se nega esse concurso, existe o concurso, porém, fica cada um no seu quadrado. A gestante responde pelo 124, o terceiro pelo 126. Então, dentro do parênteses que eu estou fazendo aqui na nossa aula, o concurso de pessoas, o concurso de agentes, decorre desta vontade dos agentes de juntos praticarem crimes. Em regra, Bárbara, esses agentes, por estarem ligados neste elemento de conexão, de vontade, responderão pelo mesmo crime, pelo mesmo tipo penal. Mas há situações em que o legislador separou. Repito, um exemplo vocês conheceram no semestre passado, 124 e o 126. Vocês já conheceram isso do semestre passado. Eu estou apresentando para vocês agora um outro exemplo. Nós estamos estudando aqui o artigo 317, corrupção passiva, o crime praticado pelo funcionário. Daqui a algumas aulas, nós vamos estudar o 333, que é o crime de corrupção ativa. Eles têm um vínculo, mas o que eu quero que vocês compreendam é que esse vínculo não é um vínculo, Emília, obrigatório. Por isso eu posso ter o corrupto sem o corruptor. Porque, veja só, o que diz aí o 317? Solicitar, receber ou aceitar promessa. A mera solicitação, ou seja, o mero pedido de uma vantagem indevida, já consuma o crime, já caracteriza o crime. Então, na hora que eu, como agente de trânsito, paro a Sofia no Blitz e disse, olha, me dê R$100 que eu te libero agora, eu já pratiquei o crime. O meu crime já está consumado, já está caracterizado. Se a Sofia vai sucumbir a esse meu pedido e ela vai me entregar aquela vantagem, a gente vai ver o que é que acontece com ela, que crime eventualmente ela praticou, quando nós chegarmos daqui a algumas aulas no 333. Então, veja, o 317 nos apresenta 3 verbos: solicitar, receber ou aceitar promessa. Tudo bem, no receber e no aceitar promessa, a gente vai ver que há uma correspondência lá com o crime de corrupção ativa, que é o crime do particular. Mas no verbo solicitar, eu pratico o crime sozinho. Então, que isso fique muito claro. Quando o funcionário público solicita, pede a vantagem, ele já está praticando o crime, independentemente do comportamento que o particular venha a ter. Pode falar, Viana. Viana, quando você quiser, pode falar, viu? Pode perguntar. Desculpa, professor, porque toda vida eu só baixo a mão, confundo aqui com o microfone. Tá Pronto. É uma pergunta meio boba, mas deixa eu perguntar aqui.
Enfim, eu vou passando numa blitz. Aí o guarda vê que tô com o farol queimado e tal, e vai me multar. Aí, sei lá, eu tô com uns biscoitos ou uns salgados, uma coisa no carro. Aí eu vejo que ele já vai multar e eu ofereço antes de ele multar, certo? Aí Certo. ele fica tipo assim, ele vê aquilo, aceita e tal, mas nem eu peço para ele tirar e ele, sei lá, tipo, grato, não multa. Isso aí é um tipo também de corrupção ou não? Também, porque veja que entra no indiretamente. Quando ele fala aí direto ou indiretamente, eu não preciso ser expresso, não preciso verbalizar. Basta que eu crie ali uma circunstância, crie ali uma determinada condição em que denote que efetivamente aquele determinado elemento de corrupção está acontecendo. Tá? Dentro do exemplo que você desenhou para a gente, claramente você percebe que há corrupção porque há uma intenção e a vantagem ela é indevida. Né? Tá bom? Tá ok, então. Professor, obrigada. Essa diferença entre 316 e 317 está clara? Está tranquila? Nós vamos avançar agora, como eu falei para vocês, nós vamos voltar para o 316 para ver o crime de excesso de exação. Tá? O que nos diz aí o crime de excesso de exação? Exação, vamos entender, é a atividade de cobrança de tributo. Então, exação é a atividade de cobrança de tributo. Então, só isso a gente já denota que quando ele fala em excesso de exação, ele está aqui nos remetendo à ideia de que aquela cobrança foi excessiva, né? Aquela cobrança foi excessiva. Então, a gente tem efetivamente, dentro dessa perspectiva, a ideia de que esta cobrança está sendo excessiva. Então, veja o que diz aqui o parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou seja, ele sabe que aquele contribuinte não deve aquilo, ou quando devido, ou seja, existe a obrigação tributária, existe o débito tributário, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Então, o que o funcionário está fazendo aqui é cobrando um tributo que você não deve, ou está usando um meio vexatório. Veja, a administração pública tem, obviamente, toda a condição de cobrar tributos. Ela tem toda a condição de fazer a cobrança do tributo. Ela deve fazer isso. É uma atividade que ela deve exercer. Só que a lei vai definir, a lei de execução fiscal e outras, a forma através da qual eu vou realizar essa cobrança. Então, o crime aqui do parágrafo 1º é quando eu cobro, eu exijo um tributo que você sequer deve, ou você até deve aquele tributo, mas eu estou exigindo, colocando, por exemplo, um adesivo no seu carro, Daniel, aqui deve IPVA, por isso não temos escolas. Ou eu vou na casa do cara e boto uma faixa, o morador dessa casa deve IPTU, por isso você não tem saúde. Veja, isso não está na lei, isso causa um vexame. E é muito interessante o parágrafo 1º, esse crime de excesso de exação, por quê? Porque aqui a gente percebe de forma muito clara, né? Fica muito evidenciado que o que nós temos aqui é efetivamente uma situação de o dinheiro não ser para o funcionário. Lembra aquilo que eu falei em aulas anteriores? Crimes contra a administração não são crimes apenas de natureza patrimonial. Não é só patrimônio. Aqui é um exemplo disso. Ou seja, esta exigência que o funcionário está fazendo, essa grana indevida, ou mesmo devida, mas por meios vexatórios, está indo para o Estado. Mesmo assim é crime, porque ele não poderia agir assim. Agora, se ele resolve ainda mais se apropriar, veja o que diz o parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Aqui eu costumo brincar, Pedro, que é além da queda do coice. Ou seja,
eu cobrei o que eu não deveria, usei um meio para cobrança que eu não deveria usar, e, além disso, ainda me apropriei da respectiva grana. Então, entendam, o que é o crime de excesso de exação? É o crime que se caracteriza por eu cobrar algo que eu não deveria cobrar, né? Ou exigir de uma forma que eu não deveria exigir, e mesmo que esse dinheiro seja recolhido ao Estado, há crime. Parágrafo 1º. Lembrando que esse crime só existe na modalidade dolosa. Eu tenho que ter a intenção, ou seja, eu sei que você não deve, ou eu sei que eu estou empregando ali um meio vexatório. Mas se além de cobrar algo que não deveria ter sido cobrado, eu ainda fiquei com a grana, aí eu tenho um aumento de pena do parágrafo 2º. Pessoal, enquanto vocês pensam nas dúvidas, pode perguntar, Sofia, pode perguntar. Eu vou fazendo aqui a chamada, mas pode perguntar, Sofia. Sempre que um indivíduo comete o excesso de exação, comete também a concussão. Não. A gente vai enxergar, excelente a sua pergunta, a gente vai enxergar o excesso de exação como uma modalidade específica de crime. Aqui eu aplico a regra do especial sobre o geral. Ou seja, se ele está praticando o excesso de exação, ele responderá apenas pelo excesso de exação. Insisto, o especial prevalece sobre o geral em relação a isso. Eles estão no mesmo tipo, eles, de alguma maneira, dialogam entre si, porque eu tenho ali o elemento da exigência, né? No caput, uma exigência mais ampla, e no parágrafo único, no parágrafo 1º, uma exigência mais específica, mas, essencialmente, a gente vai ter apenas o crime de excesso de exação. Insisto, temos aqui o especial sobre o geral. Consegui certo, explicar? Professor, entendi. Entendi, obrigada. Nada, querido. Deixa eu só fazer aqui a chamada e eu já libero vocês. Só um minutinho. Só um minutinho, estou concluindo já aqui. Mais alguma dúvida? Gostaram da aula? Ficou tranquilo? O que a gente vai ver na próxima aula? A gente vai ainda estudar o 317, eu não vi com vocês os parágrafos de propósito. Por quê? Porque a gente, na próxima aula, na quinta-feira, nós vamos contextualizar, e com o mesmo tipo de estudo que nós fizemos aqui entre a concussão e a corrupção, nós vamos fazer para o crime de corrupção e o crime de prevaricação, que a gente vai estudar na próxima quinta-feira. Só concluir aqui a chamada. Bem, mais alguma dúvida, queridos? Posso. Marília, o parágrafo 1º, ele é um crime independente, tá? Ele está inserido dentro do 316, mas ele é um crime independente. Por quê? Já deu certo, mas só para a gente fechar essa ideia, né? Ele dialoga com o caput, porque ele fala em exigência, mas ele tem efetivamente um foco específico. É quando eu cobro um tributo que não é devido, ou mesmo eu estou usando o meio aí vexatório, indevido, para fazer essa cobrança. Tá bom? Bem, queridos, fiquem bem, um ótimo dia para vocês, e se Deus quiser, nos encontraremos aí na próxima.